Pergunta: Adão tornou-se pecador por causa da queda? A resposta é um absolutamente não. Adão tornou-se pecador ao ter se tornado um imitador de Deus. Como assim você irá afirmar, Darley? Bom, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente o que ele vê o pai fazer, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, onde está escrito: Jesus lhe deu esta resposta: em verdade lhes digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Neste caso, Adão tornou-se um pecador ao ter se tornado um imitador de Deus. A pergunta que se levanta é: o que exatamente Adão aprendeu com Deus? Vamos ver? Livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, está escrito: Veja agora que eu somente, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Sou eu quem firo e sou eu quem saro. Adão, sim, a humanidade, aprendeu a matar, tomando por exemplo o próprio Deus, pois o filho não faz nada de si mesmo, senão somente o que ele vê o pai fazer. Neste caso, Adão tornou-se um pecador ao ter se tornado um imitador de Deus, conforme consta no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, onde está escrito: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A humanidade passou a se tornar assassina ao ter tomado o exemplo de Deus, pois Deus sempre foi um assassino, descrito nas Escrituras. E não só isso. Deus era extremamente vingador, pois ele se vingou de Faraó, matando todos os primogênitos do Egito. Por isto, o ser humano traz a dualidade em si, pois é Deus quem mata e faz viver, é Deus quem faz a paz e cria o mal. Exatamente esta justiça foi atribuída ao homem. O homem age exatamente de conformidade com o Pai, pois o filho não faz nada de si mesmo, senão somente o que vê o Pai fazer. O homem tornou-se pecador ao ter se tornado um imitador de Deus. Até porque no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, está escrito que a letra, que é a palavra que é o verbo, ela mata. Sim, meu amigo. Por mais duro que seja de encarar esta verdade, você precisa encarar os fatos de frente. O filho não faz nada de si mesmo. Adão aprendeu exatamente a pecar com Deus, meu amigo. Você ainda não ficou convencido? Quer que eu prove que Adão tornou-se um pecador, tornando um imitador de Deus? É claro que eu vou provar. Me acompanhe exatamente na leitura do livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 22, onde está escrito: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Veja bem, no princípio, Adão não tinha pecado. Ele se tornou pecador ao ter se tornado como Deus. Talvez você não tenha compreendido o texto. Deixe-me abrir os seus olhos para discernir este mistério. No princípio, Adão não tinha pecado. Ele tornou-se pecador ao ter se tornado como Deus. Repito mais uma vez, livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 22. Então disse o próprio Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós. Sim, Deus era assassino. Era ele quem matava e fazia o bem. Assim, esta condição passou aos seres humanos. Esta dualidade se segue justamente porque o homem se tornou um imitador de Deus, pois o filho não faz nada de si mesmo. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, ou seja, um praticante tanto do bem quanto do mal. Até porque antes de Adão ter abrido os olhos, ele não tinha pecado nenhum. Mas Adão se tornou pecador ao abrir os olhos, pois a partir daí ele passou a imitar o Pai. Antes de Adão ter aberto os olhos, ele não tinha pecado. Quando os olhos de Adão se abriram,
ele passou a imitar o Pai. Por isso, repito mais uma vez, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Quando os olhos de Adão se abriram, ele passou a fazer tudo o que o Pai fazia. Ele passou a se tornar um conhecedor do bem e do mal, um praticante, tanto do bem quanto do mal. Até porque no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 41, respondeu-lhe Jesus, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Lá no princípio, Adão não tinha pecado nenhum, mas quando ele passou a imitar a Deus, ele tornou-se um pecador. Você não aceita esta verdade, meu amigo? Veja, no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, está escrito, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nela habitam. Tudo que existe sobre a face da terra, inclusive os seres humanos, pertencem ao Senhor. Espera aí. Mas no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, está escrito, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Se os filhos da carne não são filhos de Deus, então entremos em um dilema. Pois no livro de Salmos, repito, capítulo 24, versículo 1, está escrito que ao Senhor pertence a terra e todos que nela habitam. Se os filhos da carne não são filhos de Deus, então encontramos aqui dois deuses. Por isso há tanta contradição, até porque no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7, está escrito, pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a palavra que é o Verbo e o Espírito Santo. Mas quem se tornou carne, quem encarnou foi o Verbo, a palavra. E a letra, que é a palavra, mata. Nisto podemos entender que o verdadeiro Pai está nos céus. Até porque no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, disse-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Mas o primeiro Deus, que é a palavra que é o Verbo, disse, a mim pertence a terra e tudo que nela há, e o mundo e os que nela habitam. Porém, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Pois o meu Pai, disse Jesus, está nos céus, mas o Verbo está aqui na terra. Pois o Verbo encarnou, meu amigo. Prova disto que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito, e o Verbo se fez carne. O homem se baseia na justiça da Bíblia, pois o Filho só pode fazer o que vê o Pai fazer. Como Deus se vinga do mal, assim o homem também o faz. Deus enviou o dilúvio, Deus enviava a peste, Deus se vingava do pecador, Deus fazia justiça com as próprias mãos, olho por olho, dente por dente, e assim os seres humanos passaram a agir exatamente como Deus. O Deus descrito nas Escrituras é o Verbo, que é a palavra que mata. O verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, é o que está nos céus, pois o Pai, sim, que é o Espírito Santo, que está na eternidade, é santo. Jesus, ele fazia somente o que ele via junto do Pai dele. Jesus nunca matou ninguém. Porém, todos que seguiram a palavra, que é o Verbo, se tornaram assassinos, meu amigo. Veja por você mesmo. O que consta no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, disse Jesus. Mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. O verdadeiro Pai, ele realizou as obras de amor, de caridade através de Jesus. Deus, sim, aquele que está nos céus, ele não matou absolutamente ninguém através de Jesus. Até porque no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 37, está escrito, eu vim para fazer as obras de meu Pai, disse Jesus. Jesus fez as obras do Pai que está nos céus, mas os seres humanos fizeram as obras do Verbo que encarnou aqui na terra. Sim, toda a carne é Deus em manifestação, meu amigo. Neste caso, podemos entender por que nós trouxemos em si a dualidade. Nós somos filhos do Verbo que encarnou, pois há três que dão testemunho no céu. O Pai, a palavra que é o Verbo, e o Espírito Santo. Mas o único que encarnou aqui na terra foi o Verbo, que é a palavra que mata. Nisto podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 41 a 44, disse Jesus, vós fazeis as obras do vosso Pai, que é a palavra que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Sim, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte.
A morte entrou no mundo justamente através da palavra, pois a letra mata, meu amigo. Repito mais uma vez, livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. A letra mata, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Nós somos filhos da palavra. Sim, descreva-se a si mesmo. Você é a consciência, os pensamentos que é a palavra. Você traz em si a dualidade do nosso Pai, que é a palavra, que é o diabo. Pois a mentalidade da carne, que é a palavra, é inimiga do espírito que está nos céus. Por isso, tantas contradições. Repito mais uma vez, livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. E Jesus disse que os filhos da carne são filhos do diabo. Mas quem encarnou foi o verbo, que é a palavra. Pois, repito mais uma vez, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Por isso o homem se tornou assassino, vingativo, pois esta é a imagem da palavra do verbo, meu querido amigo. Espero ter esclarecido este assunto. Se tiver mais algumas dúvidas, no próximo livro ou no próximo vídeo será esclarecido.